Bem-vindo ao canal Viva Sem Limites. Vamos abordar a nona crença-ilusão, a crença de que a superioridade é real. Então vejamos como esta crença-ilusão foi criada. Quando os mais expert entre os nossos antepassados primitivos determinaram que o condicionalismo era real, foi determinado seguidamente que era necessário saber as condições para desfrutar e criar a vida que desejavam. Essa conclusão era imperiosa, inevitável para concluir que os que conheciam as condições estavam numa situação privilegiada, ou seja, em vantagem em relação aos que não as conheciam. E não demorou muito tempo para que os nossos antepassados substituíssem situações privilegiadas por eram melhores aos que não as conheciam. Assim nasceu a ideia da superioridade. A superioridade, naqueles tempos, tal como agora, tinha muitas utilizações. A principal era fornecer uma justificação indiscutível para fazer o que fosse preciso para garantir que existia o suficiente de tudo, incluindo o amor de Deus. Conhecer as condições dava o direito de ignorar os outros, de os considerar inferiores, ou de procurar convertê-los, ou, quando necessário, simplesmente eliminar os outros que não conhecessem as condições, ou que não estivessem de acordo com elas. Portanto, procurar conhecer as condições da vida tornou-se uma preocupação fundamental. Atribuíram o nome da ciência aos estudos do conhecimento das condições da vida. Atribuíram o nome consciência às condições da vida depois da morte. Quem compreendesse os fundamentos destas condições e as entendesse, dizia-se que tinha uma boa consciência, ou que se era consciente, ou uma elevada consciência. Esta era considerada o resultado do estudo minucioso daquilo a que chamaram teologia, e a partir da teologia, livremente traduzida, a lógica de Deus. Depois de longos e apurados estudos, chegou-se à conclusão que havia determinadas circunstâncias em que a exigência podia ser cumprida e outras situações em que isso era impossível. Havia também certas circunstâncias em que se podia ser perdoado por não ter cumprido as exigências. Tais circunstâncias vieram a ser conhecidas como as condições. E ter foi acrescentado ao fazer, para complementar as condições. Quando temos aquilo a que se chama uma boa cabeça, podemos ter o que chamamos boas notas. Licenciarmos-nos com a melhor nota do curso e assim obter um bom emprego. Podemos ser então aquilo a que chamamos bem-sucedidos. Quando temos dinheiro suficiente, podemos fazer aquilo a que se chama comprar uma casa maravilhosa, estar aquilo a que chamamos seguros. Quando temos tempo suficiente, podemos fazer aquilo a que chamamos ir de férias e ficar aquilo que chamamos descansados, revigorados e tranquilos. Quando temos poder suficiente, podemos fazer aquilo a que se chama encontrar Deus e podemos ser aquilo a que se chama salvos. Foi assim que os experts organizaram o nosso mundo. Quando alguém tem o estofo certo, pode fazer as coisas certas, as coisas que lhe permitem ser o que sempre quis ser. O problema é que as pessoas não podem fazer facilmente todas as coisas que precisam de fazer, exceto se tiverem todas as coisas que os experts dizem que elas precisam de ter. A maioria das pessoas não consegue arranjar um bom emprego, chegar ao topo, mesmo que sejam inteligentes, a menos que sejam do género devido. Não podem comprar uma casa maravilhosa, mesmo que tenham dinheiro, se não possuírem também a cor de pele apropriada. Não podem encontrar Deus, mesmo que tenham fé, a menos que tenham as convicções religiosas certas. Na verdade, ter o estofo certo não é a garantia de obterem tudo o que desejam. Nas sociedades como estão estruturadas,
Agora, no entanto, mas isso dá-lhes um certo avanço. Quanto mais conhecimento dessas condições se adquirisse, ou que se pensasse que se adquiriam, tanto mais superior era considerado. Esta superioridade dava às pessoas a autoridade, ou encorajava as pessoas a outorgarem-se a autoridade de fazerem o que achavam necessário para garantirem mais vida e mais Deus, dos quais não existia o suficiente. Foi com esta justificação que tiveram de fazer o que tiveram de fazer, pois não existia o suficiente. Essa foi a justificação. Toda a humanidade aceitou este mantra. Existe mais do que um de nós e não existe o suficiente para todos. Não existe alimento suficiente, dinheiro suficiente, amor suficiente, inclusivamente Deus suficiente. Então temos de competir por eles. E se vamos competir, temos de encontrar uma forma de determinar quem ganha. A superioridade foi a resposta. Ganha quem é superior. Pois, segundo esses critérios, a superioridade baseia-se em preencher determinadas condições. Alguns dos nossos antepassados procuraram garantir ganhar sempre e providenciaram acrescentar condições arbitrariamente, ou seja, viciar mais um jogo que foi criado já viciado. Vejamos alguns exemplos para compreendermos melhor. Que o sexo masculino era superior ao sexo feminino. Não era evidente? Perguntaram os experts aos outros. Pois a maioria dos que perguntavam e dos que respondiam eram do sexo masculino. De igual modo, os brancos declaravam superior. E claro, os cristãos, assim como os judeus, os americanos, os russos, os chineses, etc, etc. Como podem estas coisas ser verdade? Claro que podem. Tudo depende de quem cria o sistema. Uma revisão torna-se imperiosa agora para um verdadeiro entendimento. Os seres superiores dos primeiros tempos nas sociedades matriarcais eram do sexo feminino. E o sexo masculino estava de acordo. Afinal, o sexo feminino não era o portador da vida e a vida não era aquilo que toda a gente desejava ao máximo. Durante o período matriarcal, o sexo feminino foi considerado superior. De igual modo, a raça branca nunca foi a primeira raça a viver neste planeta e, portanto, não conta nas histórias culturais referência aos lemurianos nem aos atlântidos, que foram os primeiros a habitar este planeta. Mas os primeiros que tinham uma relação muito próxima com o divino era uma raça de pele escura chamada de lemurianos. Na verdade, a raça branca não é superior hoje, em dia, nem o sexo masculino é superior, nem os judeus, nem os amarelos, nem os cristãos, nem os muçulmanos, os budistas, os hindus, nem coisíssima nenhuma. Eis a verdade, e a verdade nos libertará. A verdade que não permitem que nos seja dita, pois libertaria toda a gente. Sairiam da consciência alienada. A superioridade é uma coisa que não existe, a não ser na grande alienação coletiva. Isto foi tudo inventado. Os entendidos definiram o que eles julgavam ser superior com base nas suas próprias preferências, desejos e percepções, que são de facto muito limitadas. Anunciaram o que proclamavam ser o melhor, baseado nas suas próprias expectativas, nos seus objetivos e nas suas próprias agendas pessoais. Como sempre acontecia, os expertos alegaram que era esse o propósito de Deus. Era assim que Deus queria. Foi Deus quem nomeou o povo eleito, foi Deus que nomeou a única fé verdadeira, ou o único caminho para a salvação. E só a eles tinha sido revelado. Tudo isto leva-nos de volta à primeira ilusão, que falámos em alguns vídeos atrás. A necessidade é real.
Eles imaginaram que, por Deus ter necessidades, coisa que não é verdade, obviamente que Deus tinha de ter um propósito. Nós, seres humanos, pensamos que somos superiores à natureza e, portanto, procuramos subjugá-la. Ao fazê-lo, e de tão alienados que estamos que nem percebemos que destruímos o nosso próprio habitat, como foi especificamente criado para nos proteger e ser o nosso paraíso. Nós, seres humanos, pensamos que somos superiores uns aos outros e, por isso, procuramos subjugar-nos uns aos outros. Ao fazê-los, destruímos todo o conceito de família humana, que foi criada para nos acolher e nos dar amor. Nós, humanos atuais, estamos a tornar muito difícil experienciar a vida na sua forma atual, devido às nossas crenças nas ilusões. Por isso, não estamos a utilizar as crenças ou ilusões tal como estavam destinadas a ser utilizadas. Estamos a transformar o que se destinava a ser um sonho lindo num pesadelo vivo. Mas a boa notícia é que quando trilhamos o caminho para a autorrealização interior, podemos desfazer tudo isto. Basta vermos as ilusões como elas são, realidades forjadas com um propósito, e deixarmos de as ver como se fossem reais, e em particular deixarmos de ver a nona ilusão com tanta convicção. Deveríamos usar a ilusão para verificarmos que a superioridade não é real. Não pode existir uma coisa como a superioridade, quando somos todos um. Uma coisa não pode ser superior a si mesma. Todas as coisas são uma coisa e nada mais existe. Somos todos um. E mais do que um bonito slogan, é uma descrição exata da natureza da realidade fundamental. Ao compreendermos isto, começamos a experienciar a vida e a cuidarmos uns dos outros de uma forma autêntica, pois teríamos constatado a ligação a um nível muito superior. A nossa consciência estender-se-ia e a nossa perspicácia tornar-se-ia muito aguda. Literalmente, veríamos por dentro. Essa capacidade acrescida de prescostar a vida profundamente, que aparentemente só os mestres têm, pode ser adquirida por cada um. Permitir-nos-ia olhar para além das ilusões e reconhecer, ou seja, conhecer de novo a nossa realidade. Por este processo, relembraríamos quem realmente somos. Nós sabemos no caminho da autorrealização que este movimento de não conhecer para o conhecer outra vez pode e deve ser feito lentamente, pois ser humano não aguenta muitas vezes muitas verdades juntas e, portanto, de uma vez. E, portanto, devemos fazer a jornada lentamente. A jornada para abandonar a grande alienação deve ser feita por pequenas etapas. As pequenas etapas podem produzir grandes progressos. Lembremos-nos de um velho ditado: grão a grão enche a galinha ao papo. Uma dessas pequenas etapas seria pôr fim ao conceito do melhor. A ideia da superioridade é uma ideia, talvez uma das ideias mais sedutoras concebidas pela humanidade. Pode transformar o coração mais bondoso em pedra, mudar o quente pelo frio, o sim pelo não, num instante. O nosso slogan no caminho da autorrealização: a nossa não é uma melhor maneira, é apenas outra maneira. Esta expressão humilde, se fosse adotada, podia, uma vez consciencializada, começar a sanar as divisões entre as nossas religiões, a refriar os conflitos entre as nações. Uma única palavra, se entrasse no nosso vocabulário diário, faria toda a diferença: Namastê, que, traduzido do sânscrito, soaria como, mais ou menos, o divino em mim abençoa e saúda o divino em ti. Tão simples, tão belo, tão prodigioso, contudo, tão difícil. Quando se está enredado na alienação, ver Deus em toda a gente e em todas as coisas, muito difícil. Quando está alienada na alienação, cada pessoa teria de ter a noção da ilusão e ter a noção de que é isso, uma ilusão. Mas não é uma ilusão, e sim a vida tal como é. Então, como é que nós imaginamos-nos superiores
quando nos comportamos das formas mais inferiores. Por que razão é que precisamente quando nos julgamos melhores é que atuamos pior? Existia claramente uma imperfeição na nona crença-ilusão, o que devia ter revelado aos nossos antepassados que a ideia da superioridade era falsa. Mas esses nossos ancestrais sabiam, a um nível subconsciente muito profundo, que não podiam prescindir da ilusão ou alguma coisa de muito vital, irremediavelmente chegaria ao fim. Mais uma vez, um enorme erro foi cometido. Em vez de verem a ilusão como uma crença e a utilizarem para o efeito a que se destinava, acharam que tinham de reparar a imperfeição. Assim, mais uma crença foi criada, a 10ª. Esta será o tema do nosso próximo vídeo. Até lá, seja abençoado com a lei do 1 e não se esqueça, se nasceu original, não viva cópia. Até sempre. Grato.